Boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos para nossa palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade, momento em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Um livro de cabeceira, de leitura diária, onde encontramos o roteiro que devemos seguir. Que todos que nos ouvem nesse momento recebam a nossa prece, o nosso pedido a Deus e a Jesus, que conforte, que ilumine o coração de cada um. Sempre iniciando com a leitura de um capítulo do Evangelho, e hoje vamos ver capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 7, ele vai falar da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova nossa paciência. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa mensagem foi de um espírito amigo em 1862. Como é difícil nós termos essa consciência, né, de que a dor é uma bênção que Deus nos envia, e pedindo para não nos aflijarmos, né, com essas dores, porque teríamos que até agradecer, porque é um aprendizado que estamos tendo. A dor é uma alavanca. E ele nos alerta, né, que a caridade de dar esmolas, alimentos é a mais fácil, mas aquela de conviver, de compreender e perdoar a todos que cruzam os nossos caminhos, onde somos testados na nossa paciência, essa é a mais difícil, né? Tem uma mensagem de André Luiz, do livro Aulas da Vida. Vejam o que ele coloca aqui. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhes o coração, conte as vantagens de que dispõe. Desentendimento em família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para a simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Então ele está dando um exemplo, por exemplo, a gente reclama muito sobre essa situação, né? Desentendimento em família, mas nós temos uma família, nós temos com quem conversar, com quem conviver, mesmo com todos os problemas, e quem não tem ninguém? Ele adoraria ter alguém, né? Para discutir até. Amigos que se afastam. Reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões. Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento. Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões.
tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço, gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos, sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos? Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Lar em desajuste? Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Então, ele nos convida, André Luiz, para somar as bênçãos da nossa vida, e nos vacinarmos contra o desespero, porque o desespero é como se fosse um vulcão, de fogo e de sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Nós temos sempre a mania de reclamar, do que temos, e na realidade temos tanto a agradecer, e é isso que ele nos fala, São situações que a vida nos apresenta e nós temos que aprender, compreender as situações e aprender a ter a paciência, Aquela frase tão conhecida de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa frase é o roteiro, para todos nós. Trabalhar essa ansiedade, essa preocupação excessiva, a gente fica sempre antecipando as situações que nem aconteceram, já sofremos antes da hora. O que quis dizer Jesus com essas palavras? Que não nos preocupemos com o nosso futuro? Vamos refletir, não é bem assim, Por que Jesus utilizou a palavra inquietação? Que ela remete ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida. Inquietação é tudo isso. A inquietação, ela é inimiga da paciência. Quando estamos inquietos, deixamos que essa inquietação tome conta dos nossos sentimentos, a gente vive o passado e o futuro, não vive o presente. Pela inquietação, construímos os meios de evolução durante a vida toda, sem nunca chegar ao fim, pelo medo, Pela inquietação nos distraímos na vida, deixando de lado o primordial. Então, é um sentimento que nasce da ignorância, mas encontra terreno fértil na falta de fé. Quando o homem conhece, como nós conhecemos a doutrina espírita, terceira revelação, quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, Quando temos a certeza que temos um Ser Supremo, que é Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, quando reconhecemos a vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhecemos que as dificuldades são provações necessárias, e quando estamos buscando desenvolver a nossa fé, tudo isso vai nos afastar desse sentimento da inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista meramente material, mas do provimento do necessário pela providência divina, Não vos turbe o vosso coração. Deus está no leme, nada nos faltará. Essa certeza que nós temos que cultivar em nossos corações, um dia de cada vez, só por hoje. E é a fé que nos leva ao estado da certeza,
né? Que vai combater a incredulidade, o desespero, a desesperança e essa inquietação. Quando Jesus disse: a cada dia basta o seu mal, ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus, né? Então, a cada dia basta o seu mal, não vamos sofrer com antecedência, não vamos achar que todos os nossos dias vão ser assim. É o só por hoje, tão falado, né? Nós usamos muito no grupo de apoio a dependentes químicos, é uma frase que eles usam todos os dias para vencer as suas viciações, né? Só por hoje eu estou bem. Vamos pensar no futuro, né? Então, Jesus, por várias vezes, ele nos alertou, né? Com vários ensinamentos, convidando-nos a desenvolver a fé, a desenvolver a paciência, que combate essa inquietação, esse sentimento que nos desequilibra. E por que sofremos, né? Muitas pessoas perguntam isso, é necessário sofrer? Por que sofremos, né? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Isso está aqui também no Evangelho, né? Então faz parte do nosso aprendizado. Precisamos ser testados, precisamos desenvolver a nossa fé, somos espíritos em evolução, ainda imperfeitos, né? Então, se somos atribulados por algumas situações, é para nossa consolação e salvação, né? Quando suportamos com paciência as aflições que acontecem conosco, né? Que nós padecemos, isso tudo faz parte do aprendizado. Então, suportar com paciência, isso é o que chamamos de resignação. Resignação é o sentimento de compreender e suportar tudo que a vida nos apresenta com paciência. Então, é um aprendizado muito grande. A finalidade de muitas provas que passamos é para que desenvolvamos o exercício da paciência. Então, esse sentimento ele tem que ser um objetivo do espírito que busca o seu progresso, né? Se Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se Paulo nos disse que é a chave para a consolação, a doutrina espírita, descortinando o espírito como ser imortal, nos trouxe a chave do entendimento. A paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada e desenvolvida para que, com ela, saibamos aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e a nossa empatia com Deus, o Criador, né? Ficou tudo muito claro com a terceira revelação. Se Jesus e Paulo nos trouxeram um alerta e o chamado, né? E a doutrina espírita nos trouxe a explicação, resta-nos, né? Saber como esse desenvolvimento se processa e como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que nossa paciência realmente seja desenvolvida. Voltamos mais uma vez aos ensinamentos do Evangelho, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá
a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, com os ensinamentos da doutrina espírita, com conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara, objetiva, nós vamos nos desligando, das questões ali materialistas, terrenas, e vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa fé, confiando em Deus, sentindo a sua presença. E tudo isso nos traz uma profunda mudança de comportamento, A visão se amplia e tudo passa a ser visto com os olhos do Espírito. Muitas coisas, muitas situações que nos afiguravam infinitas, impossíveis, agora são naturais, mesmo que machuquem o nosso coração. Mas sabemos que não está fora do controle, que tudo tem uma razão de ser e nós temos que tirar os ensinamentos de tudo. Tudo está no controle de Deus, nosso Pai. Então, nós passamos a ver os nossos problemas que pareciam tão grandes como pontos pequeninos, que a gente tem que combater. E tem uma finalidade divina do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso aprendizado. Nós vemos, muitas vezes, na perda de pessoas queridas como um convite à paciência. Tudo tem o seu aprendizado. Somos espíritos eternos em evolução, nos transportamos para o infinito. Vamos então refletir sobre esse ensinamento, nos observar e colocar em prática. Muitas pessoas perguntam: por que precisamos ser frequentemente testados? Não vamos usar essa palavra teste, Colocamos no lugar dessa palavra educação. Nós precisamos ser educados, nos educar. A finalidade da nossa vida é a educação do espírito, que é feita por meio das experiências. Porque o livre-arbítrio requer experiências para ser desenvolvido e exercitado. Então, não há meio impositivo senão o livre-arbítrio para o aprendizado real de cada um. E esse aprendizado é individual. Por isso, aquele que aprende acredita estar sendo testado, como se estivesse numa sala de aula. E, na realidade, ele está sendo educado, ele está educando o seu espírito. E, com todo esse aprendizado, nós vamos tendo que desenvolver a paciência e a resignação, sim. Tudo isso são qualidades do espírito, que nós vamos desenvolvendo no caminho da nossa evolução, nos direcionando ao bem. E só esse exercício que fazemos, que vai trabalhando esses sentimentos, essas imperfeições, nos desenvolvendo a vontade de escolher, a vontade de fazer o bem, de conhecer o bem, e aí vamos evoluindo moralmente. Então, só há um jeito da gente aprender, tendo conhecimento e praticando o exercício no dia a dia, nas situações que a vida nos apresenta. Temos que ter muita boa vontade, ter atitudes positivas. Esse é o aprendizado. Claro que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo mais paciência,
ele tem mais fé, ele tem mais conhecimento de Deus, né? Todos nós, lembremos, somos filhos de Deus e somos convidados o tempo todo a esse aprendizado do Evangelho, né? Então, nós temos possibilidade, sim, de desenvolvermos a paciência. Nós temos que reconhecer essa imperfeição, que é o primeiro passo, já é um sinal de inteligência, e o esforço diário para colocar em prática, né? E estudando a doutrina espírita, com certeza, com toda essa visão espiritual da vida, nós vamos conseguir. Muita gratidão a Deus por essa reflexão. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos aqui para partilharmos ensinamentos junto com amigos queridos. Então vamos elevar uma prece, unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo todo o amparo que recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe hoje aqui do livro que nós já estamos conversando há algum tempo, que é o livro No Rumo da Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do capítulo Quase a Sós, né? Quase a sós é a nossa caminhada, por mais que nós estejamos juntos ali, daqueles nossos queridos, familiares, amigos, enfim, mas a nossa caminhada evolutiva, ela se dá a só, né? Porque nós somos individualidades, porque nós trazemos necessidades. Nós podemos sim aprender uns com os outros, mas a nossa caminhada é só, tá? Porque diz respeito àquilo que nós precisamos passar. Então é nesse ponto que a Joana de Ângeles traz aí alguns temas para a nossa reflexão, porque para que nós não nos desanimemos perante as situações, né? Porque a gente busca, né? Nós vamos buscar aquilo que nós precisamos dentro das nossas necessidades. Sim, é importante estarmos juntos, vivemos em sociedade, com a nossa família, mas não podemos nos esquecer que as nossas necessidades, elas se dão ali na individualidade, tá? Então vamos lá. Quase a sós. Quando elegeste o objetivo da renovação moral, crescendo para a vida e libertando-te das paixões inferiores, te deste conta de que essa marcha é quase solitária. Dificilmente encontrarás quem te compreenda o esforço que se transforma quase em sacrifício, tá? Podemos nos deparar sim com essas situações, né? Então é para não desanimarmos mesmo, referente a tudo que vem acontecer nesse percurso, né? Nessa nossa caminhada aí de melhorias, né? Um despertar que nós tivemos para as nossas buscas. Então acontecerão situações que vão nos fortalecer, mas poderão acontecer outras que não irão compreender aquele caminho que nós buscamos, porque cada um está no seu tempo, tá? Cada um tem um tempo. Então, se nós despertamos para essas mudanças, para essas oportunidades, então é o nosso momento, tá? Mas nós não podemos nos enfurecer, ou então querer que os outros também caminhem junto de nós, não. Cada um tem o seu tempo, cada um vai despertar ali para uma nova realidade, tá? Então a gente tem que aprender a respeitar isso, continuar fazendo a nossa parte, continuar buscando bem
e fazendo a nossa parte. A gente vai se deparar até com pensamentos, por que nós tomamos determinadas atitudes, escolhas, por que nós temos até a nossa forma de agir diferente, né? Questionados até que isso não vai fazer efeito nenhum, porque olha o meio que nós estamos, né? Ou achando que nós vamos querer mudar o mundo, ou tantas outras situações. Mas é não nos abalarmos com isso e sabermos que cada um de nós tem o seu tempo e que nós estamos fazendo a nossa parte. A mudança depende de nós, a minha, de vocês, a de cada um, depende de si de querer, tá? Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e o momento ali de despertar, de buscar essas melhorias, né? Buscar aí uma reflexão sobre a vida vai partir de cada um. Por isso que é quase a sós, né? Porque cada um vai ter esse despertar para essa mudança, né? Aqueles que te acercam, sensibilizados pelo teu empenho, pelas primeiras conquistas realizadas, ficam deslumbrados, olvidando-se de ti como pessoa e logo passam a exigências descabidas, transferindo para o teu campo de ação os compromissos a que se omitem ou que não querem atender. Não percebem o teu cansaço, quase ao limite da exaustão, nem se dão conta das tuas necessidades íntimas, que preferem interpretar a seu próprio modo. Prometem-lhe auxiliar-te e, com vagar, passam a impor-te o que consideram bom, não observando que teu discernimento sabe eleger o que te é melhor. Então, por vezes, sim, essa caminhada vai parecer exaustiva, tá? Vamos nos sentir ali sós, mas a verdade é que nós jamais estaremos sós, né? Estaremos amparados, né? Por amigos queridos que estarão ali vibrando por nós com muito carinho, com muito amor. E essas vibrações chegam a cada um de nós como uma força, como coragem, para que a gente não desista, para que a gente continue caminhando, tá? Então, não se deixar levar pelas opiniões, pessoal. Isso é muito importante para todos nós, né? Nós que estamos nesse processo aí de transição de pensamentos, né? De sentimentos. Então, é não deixar se levar, né? Por opiniões. Muito pelo contrário, né? Que a gente possa perseverar, acreditar e principalmente nos darmos a oportunidade de sentirmos, né? Como que nós nos sentimos quando buscamos um caminho ou outro, tomamos escolhas, né? Aquela questão que a gente acaba sempre por comentar, falando um pouquinho sobre o autodescobrimento, né? Quando você olha para si e não simplesmente liga ali um automático de ações, de sentimentos, de pensamentos, tá? E a gente reflete e a gente vai filtrando aquilo que nos faz bem ou não. São almas gentis, sem dúvida, no entanto caprichosas, imaturas, que estão aferradas aos interesses da projeção terrestre de que te queres libertar. Necessário que não titubeis ante as suas imposições, que te poderiam desviar da rota escolhida. Já deves saber o que te é melhor, mas importante é como desincumbir-te da empresa evolutiva. Prossegue, portanto, com os teus planos, pensando no alto e sintonizando com Deus. Isso é muito importante. Prossegue, caminha, continua com os teus planos, ou seja, com os objetivos, aquilo que nós queremos para nós, pensando sempre nesse amparo que se faz, né? Pensando no alto, pensando no auxílio que nós temos, sintonizando, né? Na questão da sintonia, o bem, buscando o bem, sempre teremos o bem, não há como ser diferente, e sintonizando sempre com o Pai, que nos ama, que nos renova e que nos dá esperança. No terrível dia de Jerusalém, o da crucificação, a cidade estava repleta de visitantes e residentes. No entanto, Jesus, que sempre estivera cercado pelas multidões,
Naquela ocasião se encontrava quase a sós. O Pai o conduzia, mas no plano humano a cruz era somente dele. Dias antes, os amigos aguardavam que ele disputasse o lugar transitório da governança nacional, após a entrada triunfal na orbe famosa. Outros acalentavam o anseio de que ele, dominando o romano odiado que esmagava o povo, concedesse-lhes oportunidades de glórias políticas. Muitos que ora o animatizavam reconheciam-lhe a grandeza, mas se lhes não submeter aos caprichos, e por isso mesmo desprezavam-no. Revoltados com a sua franqueza, diversos haviam esperado que, no momento do traje ele reagisse. Como isso não ocorrera, abandonaram-no. Ele, porém, que sempre esteve quase a sós, acostumara-se com o rebanho inconsequente, desatento, não aguardando qualquer ressentimento. Permaneceu incorruptível até o fim, como lição viva da coragem e da entrega total. Então com certeza Jesus, sempre esse exemplo. Por isso que ele esteve aqui conosco, para nos deixar exemplos, né? Para nos deixar exemplos, para que hoje nós, despertando para essas possibilidades de melhorias, de mudanças, pudéssemos ter em quem nos espelhar, para que não nos sentíssemos a sós. Como esse exemplo da crucificação, que foi um momento difícil, sim, mas mesmo apesar de todas essas situações difíceis, ele continuou ali firme, perseverante nas ideias, entendendo tudo o que aconteceria, né? E como aconteceria, mas com muita coragem, o Mestre permaneceu até o fim. Por isso que os ensinamentos de Jesus, eles perpetuam, eles não se acabam, pois eles foram ali trazidos, né? Postos pelo exemplo, pelas ações, pelo bem maior. E hoje nós estamos aqui, despertos para a nova realidade, a realidade do amor e da caridade, nos exemplificando em Jesus sempre. Então, lógico que não seremos crucificados, né? Mas, por pensarmos muitas vezes em outras ideias, podemos sim ser mal compreendidos, como já falamos, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem um momento. E Jesus entendia que cada um ali tinha o seu momento. Cada um iria mudar no momento certo, entender. E hoje nós entendemos também que cada um, mesmo aquele que segue junto de nós, que nós temos um carinho muito grande, que não nos compreende nos momentos ali onde mais precisaríamos que fôssemos compreendidos, que essa pessoa também tem o seu momento. E que nós devemos perseverar, sim, porque o nosso exemplo vai fazer toda a diferença acima das palavras. As palavras nos ajudam, mas os exemplos, eles são importantíssimos. Então é o nosso momento de prosseguirmos com os nossos ideais e não desistirmos. Porque lá na frente colheremos os frutos das nossas escolhas, daquilo que trilhamos para nós. Caminharás por tua vez desde que aceitaste o desafio da evolução quase sempre a sós, talvez aplaudidos por uns e detestado por outros. Comenta a tua vida, será motivo para ser imitada, imóvel de sarcasmo. Então, podemos ser compreendidos ou não, tá? Mas independente disso, vamos prosseguir. As nossas melhorias dizem respeito a nós. Se pudermos ajudar, que seja pelo exemplo das nossas escolhas, não por imposições
ou então por achar que aquilo que nos cabe depende do outro. Há muita responsabilidade nisso, das nossas construções, da nossa felicidade, pormos essa felicidade na mão dos outros. Não, nós temos que estar bem conosco mesmo, buscar isso. Há muitas formas de se buscar. Com certeza, aquilo que nós construímos, trabalhamos em nós, no nosso íntimo, reformando o nosso íntimo, nós estamos construindo a felicidade dentro de nós, que é o mais importante. Como que nós vamos gostar de algo se nós não conseguimos nem gostar de nós mesmos? Alguma coisa externa, fora de nós? Não será da mesma forma. Primeiro, deveremos sempre estar bem conosco mesmo, buscarmos essas melhorias, ou então utilizar ali das situações de trabalhos, algo que a gente possa fazer para que a gente possa construir essas coisas boas para nós. E aí nós vamos estar trabalhando sim pelo nosso meio. Considerados estranhos os teus hábitos, desejarão submeter-te aos seus ditames e costumes para te corrigir, mas em verdade estarão brilhando na luz que pensam e a eles pertencem, tá? Então esse é mais um ponto. Muitas vezes poderão estar falando, né, sobre aquilo que nós estamos buscando, com críticas em demasia daqueles comportamentos que nós estamos tendo, mas na verdade o que falam é de si, porque ainda não conseguem buscar, ainda não tem força, essa força que nós temos, que nós despertamos para conseguirmos seguir adiante, estar bem conosco mesmo. Tem paciência com eles, os teus amigos caprichosos e difíceis. De certo modo, não é fácil a convivência contigo, porque os teus são ideais diferentes daqueles que caracterizam a maioria. As tuas são atividades mais profundas e mais desgastantes que as dos outros, que não habituados a elas. Não podem avaliar, mas canta em qualquer conjuntura a alegria de viver, de estar com eles, os teus irmãos na marcha ascensional, estimulando-os ao avanço, mesmo quando desejes o silêncio. A quietude, a meditação, a lágrima, e eles te exijam palavras de presença, animação. Ergue-os e ergue-te por tua vez, embora quase a sós aos cismos da vida que te aguardam após vencida a presente etapa de esforço e sacrifício com um pensamento em Jesus. Tá? Então, é muito importante, né, sabermos disso, saber da nossa caminhada, saber das nossas lutas, né, e principalmente saber que temos condições de vencê-las, saber que a nossa caminhada vai ser a só, sim, porque diz respeito às nossas melhorias, mas sim trabalhamos juntos daqueles que podem nos auxiliar nesses processos e nós podemos auxiliá-los também, né? Então é como aquelas pedras que são lapidadas ali quando elas estão ali esfregando, né, próximas uma das outras ali nas correntezas, né? Elas vão de pedras pontiagudas a pedras lisas, né? Porque são esses processos de lapidação são semelhantes aos nossos, né? Nós trabalhamos em sociedade, não há como melhorar estando sós, né? Porque através dessas situações que a vida nos oferece, a gente vai lapidando, né? Melhorando os nossos sentimentos. Mas as individualidades, sim, temos, né? Aquilo que nós precisamos trabalhar, nós conosco mesmo, assim, o nosso próximo com si só, tá? E aí, nesse processo, há muitos caminhos. Haverão aqueles que irão criticar, outros irão apoiar, outros que não entenderão, outros acharão que o nosso comportamento deverá ser diferente, né? Porque tudo que é diferente choca, né? Mas que a gente não desista,
Que a gente permaneça lembrando sempre de Jesus, né? Que por maiores fossem as dificuldades ali, ele continuou perseverante com seus ideais, né? E com certeza encontraremos as respostas e os caminhos que precisaremos. Tudo bem, pessoal? Então, sim, a sós, né? Dentro de um quadro de individualidades, aquilo que nós precisamos trabalhar conosco mesmo, mas vivendo no meio onde essas possibilidades e essas oportunidades aumentam, sendo pelo nosso exemplo, sendo por aquilo que nós queremos e almejamos, seguiremos aí passo a passo essa caminhada em busca da felicidade, que é algo tão importante a cada um de nós, né? Uma construção. Então vamos encerrar, agradecendo a Deus e a Jesus por todo esse amparo, que possamos ter força e coragem para nos permanecermos firmes em nossos propósitos, que tenhamos a força, a determinação nos momentos mais difíceis, para que a gente vá ali pouco a pouco construindo as nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, Senhor Jesus. Estejam em paz.